O querigma de hoje é dedicado aos dois novos cardeais brasileiros anunciados pelo Papa Francisco, Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, e Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Serão criados cardeais no próximo consistório convocado pelo Papa para a última semana de agosto deste ano. Missa em ação de graças na Catedral em Brasília pediu as bênçãos por uma missão abençoada de Dom Paulo César Costa, agora como cardeal da Igreja Católica. O arcebispo de Brasília foi anunciado pelo Papa Francisco cardeal aos 54 anos de idade. Dom Paulo César é natural de Valença, no Rio de Janeiro. Foi bispo auxiliar de Dom Arani de 2011 a 2016, quando foi nomeado para São Carlos, no interior paulista. Desde dezembro de 2020, Dom Paulo César Costa é o arcebispo de Brasília. Dom Paulo, no consistório de agosto, será criado cardeal pelo Papa Francisco. Bispos do Regional Centro-Oeste da CNBB, o secretário-geral da entidade, Dom Joel Portela Amato, Dom Fernando Guimarães, arcebispo emérito militar do Brasil, cardeal arcebispo emérito de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno Assis, e o núncio apostólico no Brasil, Dom Jean Batista de Quatro, concelebraram. Autoridades civis participaram da missa na Catedral de Brasília, todos em ação de graças pelo novo cardeal Dom Paulo César Costa. E um dia também que os padres vieram aqui à Catedral, tantas pessoas também, para verem o novo arcebispo, o novo cardeal. Ser cardeal é ser servidor. E buscar identificar-se cada vez mais com Cristo servidor. Eu tenho buscado fazer da minha vida um dom de serviço, um dom de amor à igreja, ao Senhor antes de tudo e à sua igreja. E o Papa Francisco quis alargar um pouco mais essa minha possibilidade de servir, pedindo que eu ajude mais de perto no governo da igreja, naquilo que ele solicitar. Estou aí para continuar a servir com alegria, olhando sempre para Jesus Cristo, que é o grande modelo para nós, o grande exemplo de servidor. E olhando também para Maria, ela que quando o anjo lhe anunciou que ela seria a mãe do Salvador, a resposta dele foi: eis aqui a serva do Senhor. Dom Paulo César Costa disse que ficou surpreso com a nomeação pelo Papa Francisco. Não é? O Papa Francisco pegou todos nós de surpresa, a mim também. Anunciando o meu nome na lista dos novos cardeais, é a graça de continuar a servir, né, e servir principalmente em Brasília. Minha missão continua aqui, né, minha missão central é aqui, é ser arcebispo dessa grande cidade, é fazer com que a nossa igreja possa cada vez mais ser uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, uma igreja servidora. Dom Paulo César diz que aos poucos, como se diz na linguagem popular, a ficha vai caindo, referente à sua nomeação para cardeal. Agora o coração já está reconciliado, não é? Já interiorizei que o Papa quer isso para mim, não é? E agora é continuar olhando para frente, vivendo a cada dia, buscando a cada dia fazer a vontade do Senhor. Eu acho que esse é o grande segredo da vida, não é? A gente viver a cada dia buscando fazer a vontade de Deus, se doando, não é? A minha grande missão primeira é fazer com que a igreja de Brasília vá se tornando cada vez mais, já é uma igreja bonita, mas fazer com que ela vá se tornando uma igreja evangelizadora, missionária, uma igreja em saída. Essa é a minha grande missão. E depois, não é, auxiliar o Papa naquilo que ele me pedir. Dom Paulo reiterou de que o cardinalato é serviço. Pretendo ser um servidor. É claro que quando eu vim para Brasília nem sonhava em ser cardeal, não é? Eu disse que queria servir. O cardeal veio por bondade do Papa Francisco, reconhecimento do nosso trabalho, reconhecimento da nossa doação. Eu pretendo continuar servindo, olhando para Jesus Cristo. Ele é o servidor por excelência. Ele serviu a ponto de dar por nós a própria vida. O cardeal é um homem que também tem que servir, não só o cardeal. Todo cristão deveria se colocar sempre no caminho do serviço, olhando para Jesus Cristo, todo presbítero, todo leigo, toda leiga, qualquer missão na igreja é serviço. Então, servir é missão de todos nós. Momento de descontração, quando perguntaram se Dom Paulo César Costa já havia comprado passagem para Roma. Ainda não. Ainda não, estamos vendo, né? Quer dizer, daí a pouco tem que comprar, tem que ir preparando as coisas, mas tudo isso com tranquilidade. Tem um tempo ainda, né? Papa Francisco foi generoso. Ele anunciou agora e o consistório será só dia 27 de agosto.
e depois vai ter uma reunião também dos cardeais. Então, quer dizer, tem um tempinho ainda, tem um tempinho para comprar passagem, tem um tempinho também para preparar as coisas, né? Mesmo as vestes, batina, essas coisas todas. Dom Paulo reitera de que foi sim nomeado cardeal, mas sobretudo é arcebispo de Brasília. Eu continuarei a ser arcebispo de Brasília, né? Eu sempre fui um pastor, um homem que trabalhei na academia, trabalhei em tantas coisas, mas sempre trabalhei na vida pastoral, sempre trabalhei, tive sempre contato com a vida do nosso amado povo. Eu acho que é um dia depois do outro, com a experiência que se tem, com as experiências novas que se vai adquirindo, não é? A gente vai sempre cada vez mais amadurecendo para ir continuar servindo com alegria. É um caminho. Amadurecimento é sempre um caminho. Agradeço a todo o nosso amado povo pela comunhão comigo, por estar unido a mim nesse momento em que o Papa me inseriu no colégio cardinalício, e peço que rezem para que eu continue servindo com alegria. O novo cardeal brasileiro comenta sobre a nova Constituição Apostólica, Pregar o Evangelho, publicada pelo Papa Francisco. Quer dizer, o Papa quer uma igreja de servidores e a nova Constituição do Vaticano prevê que também leigos possam assumir postos, possam assumir postos nos diversos dicastérios da Cúria Romana. Isso é uma visão nova do Papa, é uma visão de que todos nós na igreja somos servidores. Dom Leonardo Steiner é arcebispo de Manaus desde 27 de novembro de 2019, quando foi nomeado para a arquidiocese pelo Papa Francisco. Dom Leonardo tem 71 anos, é catarinense de Forquilinha, mesma cidade onde nasceu o saudoso cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Dom Leonardo foi secretário-geral da CNBB por 2 mandatos, de 2011 a 2019. O novo cardeal brasileiro é o primeiro cardeal da Amazônia. Dom Leonardo conversou com o jornalista Paulo Júnior. Dom Leonardo, começar essa conversa com o senhor, primeiro sobre uma curiosidade, porque a entrega, né, das insígnias cardinalícias, o consistório, pelo que eu vi, está agendado para último final de semana de agosto, né? E logo segunda-feira começa a Assembleia dos Bispos e vai ser presencial em Aparecida, né? Aí como é que o senhor está organizando a sua agenda? Um abraço. Um abraço a você também, a todos os que nos acompanham. A maior dificuldade, Paulo, é que o Santo Padre estaria convocando uma reunião de todos os cardeais para segunda e terça, quer dizer, já com a Assembleia iniciada. Se fosse só a celebração no sábado, ainda daria tempo para chegar. Mas, assim, eu creio que nós, cardeais, chegaremos só na metade da Assembleia. E quanto a isso, não prejudica muito os trabalhos? Dá para retomar depois o que foi discutido nos primeiros dias da Assembleia? Dá para fazer isso perfeitamente? Isso vamos ver depois, né? Vamos ver, ainda não sei. Também não sei qual será a pauta da Assembleia, quais serão os assuntos a serem tratados, ainda nós não recebemos. Devemos receber ainda. Mas o certo é que, no início da Assembleia, nós não estaremos presentes. O Santo Padre, o senhor mesmo disse, né, convocou todos os cardeais, né, para esse consistório. É algo que pode ter algum anúncio assim mais não tão ordinário ou não? Porque, inclusive, a gente lendo, né, hoje, principalmente em redes sociais, né, se falou muito que poderia ser o último consistório do Santo Padre, cogitaram até que poderia dizer algo muito sério ali nessa reunião, convocando a todos. O que tem de lenda, o que tem de fato nisso, Dom Leonardo? O Santo Padre sempre nos surpreende, mas ele já deixou claro de que se trata. Se trata da apresentação do novo, se quisermos assim chamado, novo Estatuto da Cúria Romana. O modo da Cúria Romana trabalhar, agir, se relacionar, que foi um trabalho longuíssimo feito por uma comissão, muito longo, foram vários anos de trabalho. E terá início agora nesse mês de junho, mas eu creio que o Santo Padre deseja apresentar esse documento e também discutir com os cardeais presentes esse documento.
Esse documento é praticar o evangelho, é esse documento que o senhor se refere, né? Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. O que o senhor define assim como a grande, vamos dizer, o grande impacto desse documento na vida da igreja? O texto começa colocando a missão da igreja. Quer dizer, a igreja, ela existe para evangelizar. Isso digamos assim, não é uma novidade, mas é a afirmação do existir da igreja, o porquê a igreja existe. Ela existe para evangelizar, para anunciar Jesus crucificado, ressuscitado, que é a visibilização do reino de Deus. E parte disso e, sendo consequente, coloca como o dicastério mais importante da evangelização. Muda o sentido desse dicastério, que era antes um dicastério voltado para a evangelização da África, da Ásia. Agora não. Agora tem a questão da catequese e tudo mais ligado a esse dicastério, e todo o trabalho evangelizador da igreja será a partir desse dicastério, a partir de dois diferentes departamentos, digamos assim. Numa delas estará o Fisichella, que atualmente é da Nova Evangelização, e noutra estará o cardeal, que era o cardeal de Manila. E eu penso que essa é a grande novidade. E como consequência dessa impostação do texto pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, vem como consequência várias outras questões. As conferências episcopais têm uma importância maior. As dioceses têm uma importância maior. O que se sente agora nesse texto é que realmente o Santo Padre quis dar à Cúria Romana um trabalho de subsidiariedade, quer dizer, de apoio, de ajuda às igrejas. Não de cobrança, mas de ajuda. É um texto muito bom, um texto, se a gente lê mais uma vez com vagar, percebe a grande impostação que o Papa dá ao serviço que a Cúria presta às nossas igrejas, à Igreja Universal, e assim também mostra que tipo de relação que se estabelece entre as dioceses, prelazias, vicariatos e a Cúria Romana. E os conselhos, por exemplo, o CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano, ele também ganha assim um novo ardor? O CELAM é um conselho, ele não é uma conferência episcopal, é um conselho, é uma maneira de dinamizar a evangelização e as igrejas na América Latina. Nesse sentido, não aparece mais diretamente como um elemento. É claro que depois se criaram as outras conferências da Europa, da Ásia. Então, nesse sentido, sim. Mas é que as conferências episcopais, elas têm também, por delegação da Santa Sé, elas também têm um elemento jurídico. Por exemplo, questões litúrgicas e outras questões que são decididas pelas conferências episcopais. O que não acontece, por exemplo, com o CELAM e os outros organismos. Mas as conferências episcopais, sim, têm também, quando delegados pela Santa Sé, um momento legislador para as dioceses e prelazias. De hoje, dessa semana, até agosto, até a entrega das insígnias, até o consistório, o senhor já pode ser convocado para reuniões que cardeais são convocados ou não? Tem que esperar primeiro o consistório? Olha, não saberia nem dizer, eu ainda estou surpreso. Como a gente costuma dizer na linguagem, a ficha ainda não caiu. A vida aqui continua normalmente, os compromissos aqui são muitos e as entrevistas não acabam mais, então essa parte não saberia nem como responder, mas certamente somente depois de ter sido recebido realmente como cardeal. O outro cardeal anunciado, né, pelo Papa Francisco agora, o Dom Paulo César Costa, de Brasília, disse que estava assistindo um programa italiano, uma transmissão ao vivo, e aí a transmissão ao vivo ali, o Papa disse o anúncio e ele ficou surpreso. O senhor ficou sabendo como? Foi por um amigo ou foi assistindo pela TV? Como é que foi? Não, eu estava pronto para sair, que eu tenho cedo
momento num dos programas de rádio aqui da Rádio Difusora, que não é ligada à arquidiocese. Eu já estava para sair quando justamente o Dom Paulo me liga. E eu primeiro não quis atender, pensei, não, vou ligar mais tarde para ele. Mas como ele tem um padre aqui, eu pensei, não, acho que é bom atender, pode ser que haja algum problema familiar, um padre assim. E eu acabei atendendo e ele falou, olha, você foi nomeado e eu também fomos nomeados cardeais. Eu disse, deixa de brincadeira, Dom Paulo, que brincadeira é essa? Aí ele insistiu, mas eu fiquei assim, bom, eu não estou sabendo de nada, não recebi nenhum comunicado oficial. Aí, como o Dom Tadeu, auxiliar, me leva todo domingo até a rádio, ele disse, então, meus parabéns, você foi nomeado cardeal. Eu disse, olha, ainda não estou sabendo, eu estou sabendo por você e Dom Paulo. E é claro, depois, eu ainda logo depois da missa na catedral, que é às 7h30, eu fui para o interior, e por isso também vários não me encontraram, porque no interior não tinha muito acesso a telefone. Quando eu voltei à tarde, é que então eu fui me inteirar e aí eu fui assistir também o Papa falando lá na Praça do Vaticano o nome dos cardeais, entre os quais estava o meu nome. E do domingo até hoje, durante essa semana, depois teve algum contato mais assim, formal do Vaticano ou não? Ainda está naquela mensagem? Não, nada. Eu ainda estou aguardando. Eu estou sabendo tudo aquilo que o Papa falou naquele momento. E, é claro, os cumprimentos de tudo, pessoas estrangeiras do Brasil que ligam e mandam mensagens. E talvez ressaltar a alegria do povo aqui da região da Amazônia. Não por causa da minha pessoa, mas porque na região da Amazônia hoje tem um cardeal nomeado. Você não pode imaginar a alegria do povo. Quantas pessoas me disseram, o Papa se lembrou de novo de nós. No tempo da pandemia telefonou, agora se lembrou de nós de novo. Quer dizer, isso me traz até uma alegria, porque o povo está entendendo que a minha nomeação tem a ver com eles, tem a ver com a região, com a igreja da região. Não é nada de mérito pessoal, mas que o Papa pensou realmente na nossa igreja que está na Amazônia. O senhor é o primeiro bispo da região amazônica na história da igreja a ser nomeado, será criado cardeal ou houve outros? Não, sou o primeiro. Nós tivemos em Fortaleza, Dom Aloísio, mas se não para o norte, não. Sempre foi o mais destacado Rio e São Paulo, né? Rio foi o primeiro, depois foi Salvador, e eram as três sedes consideradas cardinalícias, que Papa Francisco acabou com as sedes cardinalícias, né? Ele hoje nomeia, escolhe pessoalmente e na hora ele anuncia, não se comunica mais. O Papa Francisco quebrou essa ideia, porque eu lembro que há 20 anos, quando eu comecei, né, na reportagem da Rede Vida, por exemplo, a gente falava, né, sede cardinalícia, tal arcebispo foi nomeado para tal lugar, vai virar cardeal, vai ser criado cardeal. Tinha isso, né, antigamente ou não? Tinha, sim, tanto assim que vários esperavam que Dom Murilo fosse nomeado, que estava em Salvador, que era considerado uma sede cardinalícia, né? Mas eu tenho a impressão, hoje na Itália mesmo, onde eram consideradas sedes cardinalícias, hoje não tem cardeal. E o Papa tem nomeado pessoas, bispos e mesmo também padres de outras regiões. Eu achei tão significativo que ele tenha nomeado um cardeal para a Mongólia, que não tem 3.000 católicos. Olha, isso tem um significado profundo, um significado realmente de uma igreja que está no mundo inteiro, uma igreja que é católica, no sentido de que ela abrange toda a terra. Uma expressão que nós hoje usamos menos a igreja universal, né? Às vezes se faz uma ligação entre a palavra universal e a igreja evangélica universal. Isso, com o Papa Francisco, se tornou muito mais evidente. Houve um deslocamento da Europa para a periferia, e ele olhou para a nossa periferia da Amazônia também. De certa forma, como os cardeais abaixo de 80 anos elegem o próximo Papa, como o senhor disse, né, nomeando cardeais da periferia, isso aumenta uma probabilidade, ou então é possível que tenhamos no futuro um Papa vindo dessas periferias? Certamente, certamente.
Assim como houve na história da igreja, ao menos inicialmente, papas de diversas regiões, isso hoje abre uma possibilidade bem maior. Eu penso que hoje se pensa uma igreja como igreja, não se pensa mais em país, não se pensa mais em representatividade de um determinado país, de uma determinada cultura, mas entrou muito mais uma compreensão de uma igreja que quer ser presença de Jesus crucificado, ressuscitado, e essa responsabilidade que tem o ministério petrino, como o Papa gosta de dizer, do Bispo de Roma. Isso cresceu muito nos últimos tempos, já tinha crescido com Bento XVI, que Bento XVI tinha uma compreensão muito profunda do ministério petrino, mas com o Papa Francisco isso se tornou muito evidente em diversos gestos, na reforma da Cúria, se assim quisermos chamar, na nomeação dos cardeais, mas também na presença de pessoas na Cúria Romana de diversas culturas e diversas regiões, e uma presença também cada vez maior das mulheres. O senhor será criado cardeal em que contexto de Amazônia? Já que será o primeiro, né, criado cardeal do rosto amazônico. Em que contexto? No contexto de uma igreja muito viva. A nossa igreja católica no Amazonas é uma igreja muito viva, comunidades vivas. É claro, comunidades que ressentem a ausência da Eucaristia, mas é uma igreja que vive da palavra, é uma igreja muito solidária. As nossas igrejas católicas, como prelazias e dioceses, elas comungam muito. É um povo muito afetuoso, é um povo muito receptivo. Nesse contexto, eu penso que como igreja, como expressão de fé, como expressão do evangelho, é uma riqueza poder estar aqui. Se aprende muito. Mas, é claro, nós temos problemas, você como jornalista sabe disso, está sempre no meio dessas questões. Quem nos ouve, quem nos vê, sabe disso também, que nós temos problemas sérios aqui no Amazonas. A questão do garimpo, que está devastando áreas, está poluindo os nossos rios com mercúrio, está colocando em jogo povos inteiros, que no futuro não sei se poderão existir, dado a grande presença de mercúrio nas águas. Você sabe que o nosso organismo assimila o mercúrio, mas não consegue eliminar o mercúrio. Isso vai incidindo no cérebro, vai incidindo nos rins, vai incidindo nos pulmões. Quer dizer, e as crianças mesmo, elas começam a ter determinadas deficiências. Você imagina que o leite materno hoje, em alguns lugares, está contaminado pelo mercúrio, que as crianças absorvem o mercúrio mamando. Isso é grave, isso é algo de estarrecedor, algo estarrecedor. Mas também as outras agressões no meio ambiente. Na medida em que vamos desmatando, na medida em que vamos agredindo, vamos eliminando povos, E depois também toda essa questão que nós temos hoje aqui na região da Amazônia, que é uma questão das drogas, que é muito alto, e a disputa de facções é bastante grande, especialmente aqui em Manaus. A violência é muito grande, E, como igreja, damos o testemunho da necessidade da paz. O Papa Francisco, no Dia da Comunicação, ele disse que a igreja devia ser uma sinfonia, quer dizer, sinfonia onde todos os elementos ajudam a criar uma harmonia. É claro, cada um do seu jeito, do seu modo, mas uma certa harmonia. Nós não podemos continuar com tanta violência como nós temos. E o que me impressiona é que é uma violência num lugar onde as pessoas são tão afetivas. Talvez porque muitas pessoas não têm muita perspectiva de futuro. E com essa agressão em relação à Zona Franca de Manaus, vai aumentar ainda mais a questão da pobreza, que já é alta. E provavelmente com isso também a questão da violência. Você acompanhou aqui pela Rede Vida um querigma dedicado aos 2 novos cardeais brasileiros anunciados pelo Papa Francisco,
Dom Leonardo Steiner e Dom Paulo César Costa. A Rede Vida deseja um pastoreio abençoado aos novos cardeais. Rede Vida, liberdade para construir um mundo melhor.